Bom, então vamos agora fazer a leitura de Hebreus 3, do 12 ao 19, que são os versículos de hoje. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que tivemos desde o princípio. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vejamos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O capítulo 3, que nós vamos finalizar e esperamos concluí-lo hoje, ele tem um começo, irmãos, que dá direção de boa parte do propósito do livro de Hebreus, está no capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, quando a epístola foi direcionada aos irmãos, havia por parte do seu autor uma preocupação que nós temos falado, temos visto, que essa assembleia, este grupo de irmãos, eles deixassem de seguir o Senhor e tomassem um caminho muito provavelmente de retomar ao judaísmo. E quando ele nos apresenta no capítulo 1 e capítulo 2 todas as glórias de Jesus, né? Ele faz aqueles primeiros 6 versículos extraordinários, né? 6, 7, 8 versículos, na verdade, a respeito de quem é o nosso Senhor, exaltando ali toda a glória e a divindade de Jesus no capítulo 1, né? Ele é a expressão exata do seu ser. Ele manifesta, né? Nele nós temos, ou ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é a mesma substância do Pai. E aí quando ele chega no capítulo 2, o que ele coloca para nós? Que Jesus, ele se fez carne e sangue para participar da natureza e socorrer os filhos de Abraão. Então o capítulo 1 exalta a divindade de Jesus, o capítulo 2 a humanidade de Jesus, e no capítulo 3 o nosso autor, que é o nosso pastor, que é um escritor que tem um coração de pastor muito intenso, porque ele está o tempo todo preocupado com a condição espiritual dos irmãos. E aí o que ele coloca para nós? Ele segue a partir do versículo 1 e ele chega no versículo 6 dizendo: Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Os versículos 7 a 11, irmãos, são como se fossem um parênteses, porque o que ele está tendo em mente é que Cristo agora está na sua casa, está reinando nessa casa, e esta casa são quem? Os crentes. E como estes que creem em Jesus, nós devemos ouvir a sua voz. Há uma voz na casa de Deus. E nós devemos ser esses que estão atentos à voz da casa de Deus.
quando ele coloca isso para nós, ele estabelece um padrão. Nós cristãos devemos ser aqueles que ouvem a Jesus. Então ele faz esse parênteses, retornando aos israelitas e o que eles viveram como advertência para esses irmãos que estavam vacilando na fé, possivelmente pretendendo, por conta da perseguição, por conta tanto da perseguição dos romanos, por conta da perseguição dos próprios judeus, e eles estavam inseguros em prosseguir com Cristo. Então ele faz essa advertência: olha, depois de vocês conhecerem a Cristo, olhem para o que aconteceu com o povo de Israel, que foi tirado com mão poderosa do Egito, e eles mesmo tendo, acho que é o contrário, e eles mesmo tendo visto Deus operar sinais poderosos, o que eles fizeram? Eles apostataram, eles deixaram o Senhor. Agora no versículo 12, irmãos, nós temos uma retomada desse pensamento do versículo 6. Então nós temos Cristo como a casa. Essa casa diz respeito à família. Então Cristo em sua família, Cristo em sua casa, ele precisa ser ouvido. Aí o versículo 12 vem conosco então: tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Qual era o risco que os irmãos estavam correndo? Se afastar de Deus. E a preocupação do irmão aqui é que, mesmo eles tendo conhecido a Jesus, naquele momento da caminhada, eles pudessem se afastar. A preocupação é esboçada nessa última frase do versículo 12: que vos afaste do Deus vivo. Uma grande preocupação que nós devemos ter na nossa carreira cristã, qual é, irmãos? É a proximidade que nós estamos de Deus. No caso específico aqui, ele está fazendo uma referência a Jesus. Se afastar de Jesus era se afastar de Deus. Se afastar de ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, era estar distante de Deus. Porque a ideia não seria, se eles fossem retornar ao judaísmo, eles teriam Jeová. Mas o caminho que Deus estabeleceu para ser ouvido é Jesus. Eu sou o caminho. Então não haveria para eles uma possibilidade de encontrar a Deus da maneira que Deus havia estabelecido, senão por meio de Jesus. E eles estavam sendo tentados a se afastar de Jesus. O que nós devemos nos perguntar hoje é: qual é a proximidade que nós temos de Jesus no nosso dia a dia? O quanto de Jesus, ou quanto nós somos próximos ao Senhor hoje no nosso dia a dia? Os irmãos se reconhecem, se veem mais próximos a Jesus hoje do que um ano atrás? Do que há 5 anos atrás? Nós estamos caminhando no sentido de estarmos mais próximos ao Senhor? E ele então estabelece aqui, irmãos, quando ele fala desse risco de se afastar, ele diz assim: olha, vocês precisam tomar cuidado com um grande perigo. Qual é? O versículo 12 que nos apresenta: um perverso coração de incredulidade. Em quem pode surgir esse perverso coração de incredulidade? Os irmãos novos? Os irmãos de 12 a 15 anos? O irmão de 70 anos pode ser alcançado por um coração perverso de incredulidade? Será que um irmão grande, um irmão que serviu o Senhor em várias cidades e viajou o mundo servindo o Senhor, pode ter um coração de incredulidade? Como nós sabemos disso, irmãos?
porque o texto está dizendo isso, qualquer de vós. Qual é o risco então? Quando ele usa o exemplo do povo de Israel, ele transfere agora para a igreja. A igreja corre o mesmo risco de, vendo e conhecendo Jesus, se afastar dele. Uma importante alerta para nós é que, portanto, ver milagres não é garantia de que nós continuaremos caminhando com o nosso Senhor em afinidade, em comunhão. Por quê? Porque o que nos alimenta é a fé e não os milagres. O povo viu milagres, irmão. Aquele povo, eu não canso de dizer isso, aquele povo passou, viu o mar abrir diante deles. Nós não fazemos ideia do que é isso. Nós não temos ideia do que é isso. Você passar no leito de um mar, com as águas separadas, e você cruzar e depois se fechar atrás daqueles que te perseguem, você ter a nuvem guardando teu acampamento e uma fogueira que mantinha aquecido, chover do céu maná. O que este povo viu, irmãos, poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver. E mesmo assim, isso não garantiu a fé. Por isso, quem vive atrás de milagres, quem vive atrás de sinais, é alguém que facilmente pode se desviar do Senhor, porque não tem base sólida. E o que o irmão está advertindo, o nosso pastor está dizendo aqui, que qualquer um de nós pode ser acometido por um perverso coração de incredulidade. A incredulidade, essa palavra, é apistia. Pistis, no grego, é fé. Apistia é falta de fé. E qual é a falta de fé que a igreja corre o risco hoje? Os irmãos acham que um cristão realmente que creu em Jesus, ele pode deixar de crer em Jesus? Dificilmente isso vai acontecer. Alguém que creu em Jesus, creio que não vai ser acometido, ou muito raramente vai ser acometido, de uma incredulidade na pessoa de Jesus. Mas qual é o risco maior que a igreja hoje corre, irmãos? Com respeito, creio eu, à volta do Senhor. Esta incredulidade, porque a incredulidade aqui não está relacionada a deixar de crer em Jesus, mas para nós, igreja, são as promessas do Senhor. E nós que já sabemos e vimos que o Senhor se encarnou, morreu, ressuscitou e o Espírito foi derramado, isso para nós está consolidado no nosso coração. Qual é o desafio que nós temos? Viver crendo na volta de Jesus. Esse é o risco que a incredulidade da igreja, especialmente a igreja hoje, contemporânea, que nós vivemos. Por quê? Porque nós olhamos para trás e temos um longo tempo decorrido para nós. Nós olhamos essas promessas e falamos assim, 2000 anos não voltou? Não vai ser agora, no tempo que eu estou aqui, que vai voltar. E aí nós corremos um risco de começarmos a flertar com o mundo. E se nós adaptarmos a palavra para hoje, no nosso contexto, a incredulidade, ela surge pela ausência de um coração apaixonado pela vinda de Cristo. Um coração que ama a vinda de Cristo. Esta é a advertência que Jesus disse. Se o senhor de uma propriedade se ausentar e deixar incumbir o seu conservo, para que ele cuide dos seus, incumbir o seu servo, para que ele cuide dos seus conservos, e o seu servo disser em seu coração, o meu senhor tarda. O que ele apresentou aqui? Uma incredulidade. Hoje, o risco que nós temos, irmãos, é achar que a volta do Senhor vai demorar, porque isso permite que o nosso coração relaxe.
e o coração relaxado, o nosso coração foi feito para amar. Nós vamos amar ou o mundo ou a Deus. Não é isso que João diz, Tiago diz? Se o amor do mundo, se alguém tem o amor do mundo, o amor do Pai não está presente. Se alguém ama o Pai, não vai amar o mundo. O nosso coração vai amar alguma coisa. E essa incredulidade, irmãos, porque olhando o contexto geral dos nossos irmãos na casa de Deus, nós vemos uma igreja que está se ataviando, nós vemos uma igreja que está se distanciando cada vez mais deste mundo, cada vez menos enraigada no mundo e mais ascendendo ao Senhor. Nós temos essa percepção, ou nós vemos muitos irmãos envolvidos no materialismo, consumismo, secularismo, não é? A igreja tomando e vivendo questões que nunca foram tratadas e trazidas como a essência do chamado e do propósito da igreja. Então aí quando ele nos adverte dizendo, olha, o risco está sobre cada um de vocês. Nenhum de vocês tem direito de imaginar que não possa ser surpreendido. Não é surpreendido, mas é ser diariamente alimentado ou alcançado por um coração perverso de incredulidade, porque a incredulidade não surge de uma hora para outra, ela é progressivamente alimentada quando nós não nos alimentamos da fé. Por isso o risco que ele coloca assim: alguém que for pouco a pouco duvidando das promessas, questionando a autoridade divina, questionando a maneira que Deus age, ele está alimentando uma incredulidade, e o final disso é que vai duvidar até mesmo da vinda do Senhor e vai se embriagar. Mas o versículo 13, o que ele diz para nós, irmãos? Pelo contrário, então qual é a ideia? Olha, ninguém vos afaste de Deus, nenhum de vocês se afaste de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Como que o Espírito Santo nos mostra, ou ele cuida da saúde espiritual de um irmão e de uma assembleia? Como, irmãos? Como é dito que nós podemos evitar que o coração vá caminhando para a incredulidade, que ele vai se tornando perverso, que ele tenha características más no coração? Como? No versículo 13: exortai-vos mutuamente cada dia. Há uma responsabilidade então que o Espírito Santo distribui para nós individualmente, nós assumirmos diariamente manter os irmãos fortalecidos no Senhor. Veja, irmãos, o tamanho da responsabilidade que é trazida, porque se por um lado cada um pode ter um coração perverso de incredulidade, o antídoto a isso é a ação individual de cada um dos irmãos, se responsabilizando diariamente por fortalecer, por estimular, por rogar, por admoestar a cada um dos irmãos que não se afastem do Deus vivo. Perceba o tamanho da responsabilidade que é trazida para nós, porque quando nós olhamos o que está sendo dito, é que se nós não vivermos em comunidade, dificilmente haverá possibilidade de alguém ser recompensado pelo Senhor e vir a ser coroado e reinar com o Senhor. Por quê? Porque como que alguém, o contexto aqui é de pluralidade, de coletividade, de assembleia. Exortai-vos mutuamente. O que está na cabeça do autor de Hebreus.
é uma assembleia que tem uma vida cotidiana, uma assembleia que tem uma vida diária de cuidado de um para com os outros. Quem você cuidou hoje? Você se levantou ou você se colocou hoje diante do Senhor, dizendo e assumindo essa responsabilidade? Senhor, o Senhor me incumbiu hoje de exortar os irmãos. Quem são os irmãos que eu vou exortar? Essa é uma das palavras tão belas, que a língua original nos dá. E quando nós traduzimos aqui o exortai-vos, é difícil a gente conseguir entender o sentido original. Essa palavra, ela significa trazer ao lado, trazer junto. Parakaléu é trazer junto, pôr ao lado. Então, o exortar é o sentido de alguém que caminha em direção a outro para fazê-lo ou trazê-lo ao seu lado. É o esforço de alguém que ama e quer que aquela pessoa esteja junto. O exortar não é a visão de uma correção sem um conforto, sem um consolo. Pelo contrário, nós podemos e devemos corrigir, mas no sentido de fazer com que a pessoa se levante e esteja caminhando ao meu lado. Irmãos, nós devemos olhar sempre para saber se há irmãos ao nosso lado, que estão debaixo da nossa responsabilidade de ser conduzido ao Senhor. Não deve acontecer com nenhum cristão, nenhum dia da semana, de nós acordarmos sem termos no coração a responsabilidade de pastoreio, de exortação de qualquer irmão. Nós temos que pedir pelo menos um irmão, para que nós estejamos cuidando e pastoreando esse irmão. Aqui, novamente, a pergunta: de quem é essa responsabilidade de cuidado? De um grupo especial dentro de uma assembleia? Há um grupo específico de cuidadores? Somente os irmãos acima de 50 podem cuidar? Somente irmão varão? Aqui está, o texto está dizendo só irmão varão? Quem tem a responsabilidade de cuidado? Irmãos, irmãs, em qualquer idade, devem assumir diante do Senhor o quê? Esta responsabilidade. E olha mais o que o texto diz: que essa exortação tem que ser mútua. Então, quando eu encorajo o irmão Orlando, ele precisa estar encorajando o outro. Quando eu encorajo o irmão Alberto, ele precisa estar encorajando o outro. Você foi encorajado por alguém hoje? E você encorajou alguém hoje? Exortou alguém hoje? Quem nós trouxemos para o nosso lado hoje? Irmãos, isso é curativo. Isso tem poder. Porque às vezes é fácil nós olharmos e falarmos assim: o irmão não está na reunião. Mas ir visitar o irmão tem um preço. Saber onde o irmão mora tem outro. Conhecer a condição financeira, espiritual, moral, social, familiar do irmão é outra coisa. E estar disposto a sofrer por ele é o que a Bíblia chama do amor sacrificial, o amor de entrega. É por isso que o texto em si, ele nos coloca com uma responsabilidade que normalmente nós temos dificuldade e queremos que haja sempre alguém que faça. Nós queremos ser cuidado, exortado, pastoreado, mas à medida que nós temos que fazer isso, nós às vezes podemos ser reticentes a isso. Irmãos, acho que nunca houve tanta facilidade para pastorear e exortar os irmãos quanto no tempo que nós vivemos hoje. Eu acho que nós nunca tivemos tanta facilidade. Nunca. O que falta para nós é um coração. O que falta para nós é entendermos que a nossa agenda não é nossa, é de Deus. E que cada minuto que nós estamos aqui na terra é para cuidar, exortar e edificar os irmãos até a volta do Senhor. Nós não temos desculpa de falta de comunicação com os irmãos. Nós podemos mandar mensagem, fazer áudio, fazer vídeo,
temos facilidade de transporte hoje, as estradas que normalmente nos cercam aqui, temos facilidade dos carros, temos uma relativa situação financeira que nos permite esse cuidado, esse pastoreio. O que falta? É o coração sacrificial, o coração de entrega, é o coração de maturidade de uma assembleia que sabe que precisa se exortar. Aí ele segue dizendo o seguinte: qual é o tempo que nós devemos, ou quando nós devemos, ou até quando nós devemos fazer isso, irmãos? Hoje. Esse hoje significa o quê? Qual é o período desse hoje? Quando acabar o hoje, amanhã você vai estar vivendo o quê? O hoje. Não é isso? Spurgeon dizia para ele que existiam na vida dele somente 2 dias. Spurgeon dizia que a vida dele era constituída somente de 2 dias: o dia de hoje e o grande dia da volta do Senhor. Ele não tinha olhar para qualquer outro dia que não fosse o dia de hoje e o dia da volta do Senhor. Então, o que nós vamos fazer durante o hoje nosso? Cuidar dos irmãos. Cuidar dos irmãos. Gastar a nossa vida em prol dos irmãos. Servir os irmãos. Servir as pessoas com o Evangelho. Aí ele diz o seguinte, né? Para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado aqui, irmãos, é o sentido de essência, o sentido de natureza do pecado. É o pecado que está no ser humano caído. É o pecado que Jesus, lá em João 14, diz que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Senhor fala assim: do pecado por não crerem em mim. Então, esse pecado, essa natureza pecaminosa que está no homem, ele busca sempre nos enganar. Enganar. O Senhor está demorando, está demorada a volta do Senhor. Pedro diz assim: olha, não retarda o Senhor a sua volta, como dizem alguns. Pelo contrário, ele tem sido longânimo. Para com quem? Para com todos. Para que se arrependam. Não vos esqueçam que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, essa visão de que a volta do Senhor está demorada, nunca foi a mente bíblica de falar de cronologia, mas sim de relacionamento com Cristo. Alguém que não está vivendo hoje com o Senhor, a volta do Senhor está demorada. Alguém que está vivendo a presença do Senhor e amando a sua vinda, ele não está olhando o tempo que Jesus ou a promessa foi feita, mas o quanto ele ainda tem para poder se encontrar com o Senhor. Os irmãos percebem a diferença? Se alguém olha e diz assim: puxa, mas 2000 anos Jesus ainda não voltou, o nosso pensamento tem que ser ao contrário. O Senhor disse que voltaria, e o meu anelo é que volte hoje. Irmãos, sinceramente, nós temos desejo que o Senhor volte hoje, não para que nós fujamos do mundo difícil, ou dos problemas, ou das questões pendentes, mas o amor que nós temos é maior do que tudo. Nós amamos o Senhor mais do que tudo. Acho que nenhum de nós pode dizer que sim, né? Mas nós estamos, e aqui precisamos de Pedro para nos ajudar. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu, né? Como está lá no texto, né? Que o meu amor não é o amor ágape, não é esse amor absoluto, não é esse amor total, mas no meu pouco amor eu quero te servir, eu quero servir os irmãos. E aí o Senhor então traz Pedro mais próximo a ele.
Nossa resposta tem que ser: Senhor, aumenta cada dia o meu amor pelo Senhor e pela tua volta, porque é isso que o Senhor tem feito conosco. A igreja precisa entender que nós não estamos aqui cronologicamente contando os dias que o Senhor não veio, mas nós estamos aqui anelando que hoje seja o dia da volta do Senhor, e que o Senhor nos encontre servindo os irmãos, que o Senhor nos encontre exortando os irmãos, que o Senhor nos encontre pendurado no telefone pastoreando, que o Senhor nos encontre numa chamada de vídeo cuidando dos irmãos, que o Senhor nos encontre mandando versículo, que o Senhor nos encontre dentro da casa dos irmãos, que o Senhor nos encontre reunidos e congregados, servindo ao Senhor. Ele segue o versículo 14 dizendo: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui é importante de novo, irmãos, uma outra visão do livro de Hebreus. Hebreus é o relato da carreira cristã. Hebreus existe basicamente para mostrar que nós tivemos uma largada, saímos para correr esta jornada, esta carreira, e nós estamos nesta carreira. E o nosso irmão aqui sempre nos exorta: vocês precisam ter uma visão de que precisa chegar até o fim da carreira, completar a carreira, completar a prova, cruzar a linha de chegada. Um irmão nosso passado disse assim, que alguém que ainda não se tornou perfeito em Cristo é um iniciante. Olha que frase, irmãos. Alguém que ainda não se tornou perfeito em Cristo é um iniciante. O que isso significa? Que enquanto nós não tivermos Cristo formado plenamente em nós, nós estamos todos neste processo da corrida. E a nossa visão precisa ser o fim. Esse é mais um engano que nós temos do pecado. Qual é? Que nós traduzimos ou importamos conceitos da vida secular para a vida espiritual. À medida que nós temos mais tempo de caminhada com o Senhor, é à medida que nós devemos nos entregar mais, porque nós conhecemos mais o Senhor e temos mais responsabilidade no corpo de Cristo. Um ancião, uma anciã, é aquele que está cada vez mais aos pés do seu Senhor e cada vez mais permanecendo e cada vez mais frutificando, expressando, alimentando os irmãos e as pessoas, porque ele tem mais tempo junto ao Senhor. A advertência é: se de fato guardarmos firme até ao fim. E aqui ele fala da confiança, né? Queria olhar com os irmãos que aqui ele faz uma substituição. O versículo 6, Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, e aqui traz um esclarecimento: que casa é essa? A qual casa somos nós? Aí não é uma questão só de sermos crentes em Cristo Jesus, sermos casa, família, aqueles que ouvem. Ele diz, há uma condição: se guardarmos firme até o fim, a ousadia, entusiasmo, alegria. Algumas versões colocam além, não é ousadia, intrepidez e a exultação da esperança. O que ele está dizendo aqui é o mesmo que ele vai dizer no versículo 14. Se de fato, ou seja, ele está dizendo assim: nós somos esses que participam em Cristo, estamos em Cristo, seguimos com Cristo, mas há uma condição: se de fato guardarmos firme. Até quando, irmãos? Até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. O nosso desafio é: todos nós já temos décadas caminhando com o Senhor, e nós não sabemos quanto tempo mais nós temos, ou até a volta do Senhor, ou o Senhor nos chamar.
Mas nós precisamos completar a carreira, irmão. Precisamos ser fiéis em manter a mesma confiança que tivemos em Jesus quando nós nos convertemos. Os irmãos se recordam, né? Os primeiros dias da nossa conversão, tudo aquilo que nós vivemos, aquele entusiasmo, aquele rompimento com tudo, né? Aquela nossa ida para o deserto, né? Viramos João Batista, estavam comendo ali mel e gafanhoto, né? Eu comi muito mel e muito gafanhoto, irmão. Me vesti com roupa de, como que fala ali, de pele de animais. Rompi, né? Fomos para o deserto. Esse éramos nós, cheio de gozo, cheio de alegria, né? Não queria nada, não tinha assunto para nada, não conseguia conversar nada com ninguém. Virou fanático. Acho que os irmãos passaram por essa experiência. Fulano de tal virou fanático. Perdemos o amigo, né? Era uma das coisas que mais se ouvia, né? Por quê? Porque nós vimos Cristo e lançamos sobre Ele uma confiança. Esse é o caminho, não tem sentido nós estarmos vivendo qualquer outra coisa. 30 anos se passaram, 40 anos se passaram, e o nosso pastor vem dizer assim: vocês estão mantendo a mesma confiança, alegria, exultação em Cristo, de que quando vocês se converteram? Nós temos ainda o poder de entusiasmar outros com a nossa fé? Pensa nisso, irmãos. Nós ainda somos um fator da presença de Deus na vida das pessoas, porque nós temos nos mantido com o mesmo gozo, com a mesma alegria, com a mesma exultação em Cristo Jesus. Nós temos trazido impacto na vida das pessoas. Não estou falando de conversão, essa é uma obra do Espírito Santo. Mas será que as pessoas ainda dizem: chegaram aqueles que estão transtornando o mundo, eles estão aqui diante de nós? O que o irmão está dizendo? Depois de anos de caminhada, como que você, irmão, como que você, irmã, tem mantido a alegria, a confiança e a exultação do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos nos levantado diariamente agradecido ao Senhor pela bênção de estarmos vivendo nele, nos tornamos participantes de Cristo. Irmãos, nós não estamos participando de um movimento. Ninguém é participante de um ministério, né, Carlão? Nós não estamos participando de um ministério, nós não estamos participando de um grupo religioso, nós não estamos participando de uma verdade bíblica, de um ensinamento bíblico. Nós não nos tornamos participantes de uma prática cristã, nós nos tornamos participantes de Cristo. Mas está garantido que uma vez que nós cremos e fomos mergulhados nele, nós permaneceremos nele, irmãos, no sentido de dividirmos com o Senhor a obediência e a fidelidade na casa de Deus? Porque é isso que o irmão está falando. Essa participação é que Jesus é fiel em toda a casa. Ele ouve a voz do Pai, e a vontade do Pai é o que motivava Jesus. Uma comida tenho, e essa comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Ser participante de Cristo é se a comida que nos movimenta diariamente tem sido a vontade de Deus. Qual é o plano, o projeto que nós temos no nosso ambiente de trabalho para a salvação daquelas pessoas? O que nós temos pensado em promover de salvação para os nossos colegas que dividem espaços conosco, seja social, seja acadêmico, seja esportivo? Qual é o projeto? Quais têm sido as nossas orações para a nossa vizinhança? Qual tem sido a agenda que nós temos tido para com os irmãos?
Que irmão nós pensamos em ter numa segunda, numa terça, tomar um café, abrir a nossa casa, colocar a mesa para estarmos juntos? Essa participação, participantes de Cristo, participantes em Cristo, significa que assim como Jesus foi obediente e fiel em cumprir a vontade de Deus, nós somos estes que estamos participando dessa fidelidade. Mas há uma advertência: se guardarmos firme esta confiança que nós temos que Jesus nos chamou e nos comissionou para vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Fiel é Deus que nos chama à comunhão de seu Filho. Com quem nós temos mantido a comunhão? Com o Filho de Deus. E esta é mais uma advertência, né? Nós temos caminhado, Hebreus nos leva a ver as condicionantes, né? Ou as condicionais existentes. No que diz respeito à salvação, da perdição eterna e da ira de Deus, nós já temos isso. Fomos justificados. Mas Hebreus fala de reino. Completar a carreira é receber coroa. É uma exortação para que este fim seja a coroa. Há diversas coroas. Nem todos teremos o mesmo tipo de coroa. Nós não teremos a mesma graduação na recompensa. Porque nós não vivemos a mesma intensidade de compromisso e dedicação na casa de Deus. A distinção de irmão e de irmão. Por isso que o comparecimento no tribunal de Cristo é certo para todos. Mas a recompensa é a mesma? Não. Segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do corpo. Então, na parábola dos talentos, na parábola, o Senhor vai recompensar conforme a capacidade de multiplicação que cada um de nós recebeu. Então, há uma graduação de galardão. Por isso que quando Paulo diz: a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Eu pergunto para os irmãos: todo filho de Deus ama a vinda do Senhor? Certo que não. Deus poderia recompensar da mesma maneira? Não. Olhando a vida de Paulo, alguém diria que Paulo duvidava que Jesus voltaria? Se nós perguntarmos para as pessoas, se as pessoas, olhando para nós, conseguem enxergar a volta de Jesus, se o nosso viver diário tem passado para as pessoas que nós cremos que Jesus voltará, não sei a resposta, né? Por isso que nós devemos ser esses que estão entendendo que Hebreus fala de carreira completada, de carreira concluída. Nós não podemos, há um testemunho de um irmão que viveu entre nós aqui no Brasil, a Russell Shedd, um irmão que teve muita participação e dedicação na obra de livros e serviu muito os irmãos. E eu vi um vídeo dele, final, o testemunho dele, ele é acometido de uma doença que iria levá-lo à finitude, né, desse templo, desse santuário aqui. Ele, com 80 e poucos anos, já muito judiado pela doença, ele diz assim: eu sofri muito pouco pelo Senhor, cheio de marcas da doença, né, já bem marcado pelo estrago dessa enfermidade, e ele diz assim: eu sofri muito pouco pelo Senhor, e me tem sido bom este sofrimento. Então, um servo do Senhor com uma longa caminhada no Senhor,
quando chega o momento da partida, ele é alcançado por um sofrimento e ele não ousa questionar a mão da provisão de Deus. E ele tem gratidão no coração por fazer a passagem dele de partir para o Senhor em um estado de sofrimento, porque ele entendia que ele precisava completar a carreira de uma maneira vitoriosa, guardando a fé. Por isso que no final de Hebreus nós vamos ver o autor dizendo o seguinte: observai o fim ou o final da vida dos vossos guias. Observai o fim ou o final da vida dos vossos guias. Infelizmente, e hoje falávamos com alguns irmãos, de irmãos que foram exponenciais para milhares de cristãos, mas que se afastaram no final da vida, se perderam, permitiram que o orgulho, que a vaidade, que a soberba tomasse conta, ou cederam à lascívia, cederam ao engano do pecado, à sedução do pecado. E no final, estavam afastados de Cristo, ou foram fortemente maculados no testemunho do Senhor. Por isso que o Espírito Santo nos exorta através desse irmão. Para nós, irmãos, nós não contamos a vida cronologicamente. Nós não estamos aqui olhando os dias que nós temos biologicamente, mas o quanto nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo e vivendo na casa de Deus, participando com Cristo da sua entrega, da sua obediência e do seu propósito de cumprir a vontade de Deus. Quando ele chega aqui no versículo 15, ele diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Por que ele retoma esse assunto? Porque ele termina dizendo o seguinte: é quase que uma fórmula, o caminho, como que nós nos tornamos estes que estão participando com Cristo e que estão firmes, guardando firme a mesma confiança. Como se dá isso? Por ouvir a voz do Senhor. O que ele repete aqui é: a maneira de nós guardarmos, alimentarmos a nossa fé é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós falamos inicialmente, não são os milagres, não são os sinais, mas aquilo que a palavra de Deus gerou em nós é a fé. E quando nós olhamos para isso, ele está dizendo assim: então prestem atenção, vocês que estão ouvindo a voz de Deus, vocês devem guardar a voz de Deus no coração. Isso significa o quê? Que não é somente bem-aventurado que quem ouve, quem vê, mas aquele que guarda, aquele que pratica, aquele que vive a experiência da palavra de Deus, né? O quanto essa palavra tem mudado e transformado a nossa vida, irmãos. O quanto a palavra de Deus tem trazido para nós uma transformação. Por isso que ele segue dizendo aí, e aí ele termina aqui esses versículos finais, esses 4 últimos versículos, do 16 ao 19, ele vai exemplificar o que ele tem colocado aqui para nós. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Ele está indignado, né? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Nós já falamos disso. Quem foram esses que se rebelaram contra Deus? Pessoas que não conheciam Deus? Pessoas que não tinham visto a ação de Deus? Mas quem foram esses que se rebelaram? Foram os que saíram do Egito. O que ele está falando? Igreja do nosso Senhor, nós corremos um risco de nos levantarmos contra a ação de Deus, contra a providência de Deus em nossa vida, por não conhecermos
a maneira que o nosso Deus age e quais são os seus propósitos. Ele não disse nos versículos anteriores que o povo sempre errava no coração e errava em conhecer os caminhos do Senhor? Irmãos queridos, conhecer a mente de Deus é uma das bênçãos que nós podemos ter como cristãos. Conhecer o caminho que Deus está edificando a sua igreja e conformando Cristo em nós é outra bênção do Senhor. Entendermos que a igreja é edificada por meio das assembleias locais e por meio da maneira e da medida que nós temos nos comprometido em estarmos exortando os irmãos diariamente, é um poderoso remédio contra a incredulidade deste período que nós vivemos mais acentuadamente. Acho que sempre, o coração é sempre o mesmo, mas a proposta do adversário, do inimigo, em nos distrair e enganar a igreja é muito grande. Por isso que esse momento final que ele diz, prestem atenção, os que se rebelaram foram os que conheceram e viram Deus agindo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. João Batista, os irmãos se recordam? João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que eles não deveriam segui-lo, mas deveriam seguir quem? Seguir o Senhor. Mas quando João foi preso, os irmãos se recordam qual foi a pergunta que João fez? Perguntem a Jesus se este é o Messias ou devemos de esperar outro. O que aconteceu com João, irmãos? João se indignou com o que estava acontecendo com ele, porque ele não entendeu a mão da providência de Deus em sua vida. Ele permitiu que seu coração tivesse incredulidade, duvidou de Jesus. O risco que igreja, nós corremos, é achar que o caminho que deve acontecer em nossa vida é aquilo que nós planejamos. E quando acontece de modo diferente, nós temos incredulidade. Os irmãos se recordam que essa advertência do versículo que nós estamos falando, no versículo 16, agora 17, ele diz assim: e contra quem se indignou por 40 anos? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então aí ele mostra, se por parte do homem há incredulidade, por parte de Deus há uma reação a essa incredulidade. Ele está mostrando que a seriedade de não acolher as palavras de Jesus, de não seguir a Jesus, de não se submeter à vontade de Jesus, vai trazer uma severa consequência na nossa vida. Qual é essa, irmãos? Nós podemos perder a salvação? Não. Mas o reino, ele é conquistado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Não são todos que serão coroados. Por isso que essa advertência que é colocada aqui para nós é que Deus considera com seriedade viver a vida cristã, viver a vida. Irmãos, ter irmãos do nosso lado é uma responsabilidade muito grande. É algo que deve pesar no nosso coração. A maneira que nós tratamos e a maneira que nós lidamos com os irmãos é algo seríssimo. O Senhor disse: ai daqueles que por meio deles vem o tropeço. Seria melhor que amarrassem seus pescoços pedras e se lançassem ao mar. Levar alguém a tropeçar, Deus zela por sua casa. Deus zela por sua casa.
E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui, então, ele arremata, dizendo: perderam, não chegaram em Canaã. Então nós temos 2 gerações no deserto, a primeira que saiu, a primeira que viu os sinais, os milagres, e que trouxe um profundo aborrecimento ao Senhor, a ponto da palavra de Deus usar o termo que Deus se irou. E a mesma sentido, a mesma palavra que diz que aquele que não crê em Jesus está debaixo da ira de Deus. Isso que é dito ali no Evangelho de João, capítulo 3. Agora ele diz assim: para nós não é prometido uma Canaã física, mas para nós há prometido um descanso que seria, ou que é, o reino. Se nós formos negligentes e desobedientes, o reino não é para nós. Para quem que é o reino? Para aqueles que estão vivendo hoje em estrita obediência ao Senhor. Queria terminar lendo com os irmãos, pediria aos irmãos de nós abrirmos 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Vamos ler juntos? Quanto a mim, estou sendo já, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Atenção agora, irmãos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Calma aí. Vamos deixar a coroa para daqui a pouquinho. Como que Paulo traduz a vida cristã? Você tem um sonho de como é a vida cristã? Quem sonha com a vida cristã, um belo de um jardim cheio de flores coloridas, cheio de árvores frondosas, um barulho de um riozinho assim de água descendo e a gente sentado com uma bela mesa de piquenique, E os irmãos numa alegria, irmãos maravilhosos. E você pensa na vida cristã assim? Paulo resume a vida cristã para nós: combati o bom combate. A vida cristã é um lugar para guerreiros. A vida cristã é para homens e mulheres que são chamados a combater, a lutar diariamente. E o maior adversário está onde? Nossa carne. A carne milita contra o espírito. Paulo então diz: combati o bom combate. Assuma da vida cristã esses 3 pontos. Há um combate, irmãos. Não espere e não crie expectativa de viver longos tempos de bonança. Não crie essa expectativa. O combate nosso é diário. Ora você está combatendo por você, ora você está combatendo pela sua casa, ora está combatendo pelos irmãos. Nós sempre estaremos lutando. Aí ele segue: completei a carreira. Aqui que eu queria ver com os irmãos. A compreensão que nós devemos ter é finalizar a carreira. Tudo que nós fizermos, se nós pararmos agora, e não completarmos a carreira, não continuarmos dando fruto que permaneça, nós não teremos o galardão que deveríamos ter. Por quê? Porque nós somos chamados para completar a carreira, até o último fôlego de vida, irmãos. Nós somos crentes até que momento? Até o nosso último suspiro será um suspiro crente. Nós vamos partir dando glórias ao Senhor, se o Senhor não voltar antes. E o que nós devemos guardar na nossa carreira? A fé. Qual é o tesouro da carreira cristã? É o que Paulo fala: a fé.
Toda a jornada de Paulo que ele lutou foi para combater e guardar a fé. É a incredulidade, o perigo de se tornar incrédulo. Por isso que nós devemos nos exortar. E ele termina: já agora a coroa da justiça me está guardada. Então a coroa é para quem combate o combate, completa a carreira e guarda a fé, o qual o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. É isso, irmãos. É isso que esse capítulo 3 coloca para nós. E que o Espírito Santo possa nos trazer a compreensão exata de que nós estamos nessa carreira e que precisamos de irmãos que declarem que vão assumir o pastoreio, a exortação, o trazer ao lado, para que não haja na Assembleia, em nenhum irmão, um coração de incredulidade. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.